Olá pessoal, Fábio Lourenço, canal do Teu Outro País, e hoje eu queria trazer para vocês o questionamento de um amigo meu sobre a visão, né? Ele questionou assim: Fábio, conta um pouquinho aí, pelo que você percebe, né, aí onde você está morando, com contato com as pessoas, conta aí o que os europeus, né, os suíços e os europeus que vivem aí próximo de você, qual é a visão deles em relação ao Brasil e aos brasileiros, tá? É um assunto muito interessante, né? Eu fiquei devendo isso, de fazer um vídeo sobre isso aí para ele, e eu acho que vai interessar aí para bastante gente, né? Para muitos brasileiros também. É interessante você saber, né, o que o europeu acha de você. Você como brasileiro, o que o europeu acha de você? Porque eles são meio fechados, eles não falam muito sobre isso, né? Então vamos lá. Eu queria só ilustrar um pouquinho para facilitar o entendimento. Aqui na Europa, aqui na Suíça, especificamente na Suíça, como eu já disse em outros vídeos, cerca de 30% da população aqui é formada por estrangeiros. Tá? Então a maior parte da população ainda é suíça, que está concentrada mais ao norte da Suíça. Tá? E a parte de baixo, no cantão de Vaud, Valais, tá? Genebra, né, de Lausanne, existem mais estrangeiros. Tá? Então existem franceses, brasileiros, muitos portugueses. A comunidade portuguesa aqui é enorme, tá? É absurdamente enorme. Existem, logicamente, lá em cima, alemães, aqui também, né? E existem pessoas de toda parte do mundo, tá? Existem chineses, russos, africanos, bom, tem gente de toda parte do mundo aqui, tá? Mas a maior concentração seriam de portugueses, franceses, pelo menos aqui a parte do cantão de Vaud, o cantão francês, tá? Então o que acontece? Bom, é tudo muito misturado, né? Então assim, é muito comum você andar pelas ruas e você ver gente falando de diversos idiomas diferentes. Você ouve gente falando inglês, alemão, russo. Chega uma hora que você fala, caramba, é muito interessante e ao mesmo tempo estranho, né? Hoje em dia eu estou mais acostumado, né? Porque nem tudo que você ouve na rua, normalmente você está no Brasil, né? O Brasil é um país de tamanho continental e todo mundo fala a mesma língua, por mais que existam sotaques regionais, você entende o que o cara fala, né? Aqui não, aqui é normal você não entender o que a pessoa que passou por você estava falando, tá? Porque o idioma é totalmente diferente e tudo mais. Enfim, então o que acontece? Por exemplo, no meu trabalho, as pessoas que eu acabei conhecendo aí no decorrer aí da minha trajetória, né, aqui na Suíça, eu conheci muitos ingleses, conheci suíços, obviamente, alemães, austríacos, pessoas da Macedônia, chineses, africanos, cabo-verdianos, bom, uma infinidade, franceses, né? Muitos portugueses, muito mais portugueses, eu encontro muitos portugueses, né, em comércios, pela rua mesmo você ouve o pessoal passando falando, né, em português, porque daí você identifica. Então assim, é uma variedade absurda de culturas, de idiomas e tudo mais. Bom, aí vamos lá para o que interessa, né? O contato com essas pessoas que eu trabalhei e conversei mais, né? Por exemplo, eu tinha um colega de trabalho que ele é filho de inglês e suíço. E ele é suíço, ele nasceu aqui. E ele mesmo disse, né, numa conversa, ele falou assim, eu já visitei o Brasil algumas vezes. Ele disse que já tinha ido para o Brasil umas 3, 4 vezes, se não me engano. E ele falou que conheceu São Paulo, conheceu o Rio de Janeiro e tudo mais. Ele falou que era diferente, né? Enfim, ele foi muito educado, né? Eu falei, pô, a gente tem muitos problemas no Brasil. Ele falou assim, não, mas eu não achei nada absurdo, assim, segundo ele. Ele falou que conheceu favela, né? Passou por a favela e viu, realmente é um problema e tal. Mas eles encaram de uma forma diferente, né? Aqui, porque eles não têm a mesma visão da gente. Bom, enfim. E assim, no geral, pelo que ele conheceu, ele falou que achou interessante o Brasil, principalmente as praias, assim, de uma forma geral, né? O que os outros comentam também é assim, com relação ao país, eles acham o Brasil maravilhoso por causa do clima, por causa das praias e por causa da cultura.
Da cultura, eles falam muito com relação a esse calor humano, do brasileiro abraçar, contar piada, dar risada o tempo todo. Isso eles acham muito interessante no brasileiro. É uma coisa que falta um pouco aqui, as pessoas aqui são mais sérias. Então, por exemplo, as pessoas do norte da Suíça, normalmente elas são muito fechadas, elas têm um semblante muito fechado, né? Anda com a cara meio amarrada na rua e tal. Não que elas estejam estressadas e tudo mais, é a cultura delas, elas não são de ficar sorrindo o tempo todo. Em alguns, eu já ouvi falar, né, isso aí já não foi a minha experiência, é uma experiência de algumas pessoas que eu conheci aqui, que, por exemplo, portugueses. Os portugueses são mais parecidos com a gente, os italianos, né? Nós somos muito semelhantes, de dar risada, de contar piada, de falar mais, falar sobre tudo, né? Os italianos também são assim, são piadistas, né? São mais calorosos. E assim, eu já ouvi falar de uma experiência de uma pessoa, né, que eu conheci, que ela disse isso, olha, quando eu tive trabalhos que eu, assim, o meu jeito é de sorrir, né, sempre, né, e a pessoa achava ruim que eu sorria, ela achava incômodo, por que essa pessoa está sorrindo para todo mundo? Porque ela é uma pessoa muito fácil, ela, sabe? As pessoas, segundo ela, viam isso com maus olhos, né? Então, com alguns suíços e tal. Gente, não dá para generalizar, tá? Mas de uma forma geral é essa visão que eu acabo tendo, né? E acabo ouvindo de algumas pessoas que tiveram uma visão assim, tá? Então não dá para generalizar, não é uma crítica para todos, tá? Mas isso de tempos em tempos você observa, você identifica. Agora com relação ao brasileiro, né? O que os europeus pensam dos brasileiros? Então, primeira coisa, o brasileiro ele é reconhecido aqui como uma pessoa muito trabalhadora. Em algumas áreas, por exemplo, para arrumar emprego, né, em algumas áreas, o brasileiro, quando você fala que é brasileiro, eles até falam, brasileiro, eu quero esse cara para mim. Por quê? Porque o brasileiro é identificado, ele é observado como uma pessoa trabalhadora, uma pessoa que vai lá, trabalha e não reclama. Os portugueses e os brasileiros, tá, os dois, eles são, e os italianos também, são vistos, não são vistos como preguiçosos, é isso que eu quero dizer. Né? Algumas outras nacionalidades, por exemplo, o próprio suíço, ele não fica se sujeitando, não estou generalizando, tá? Mas ele não se sujeita muito a trabalhar fazendo força, essas coisas não, por exemplo. Sei lá, em faxina, pedreiro, carregar caixa, esse tipo de coisa. Isso não é muito para o suíço não, eles fogem desse tipo de trabalho, tá? Não todos, alguns vão lá e fazem também, tá? E não dá para generalizar. Mas o português ele vai lá e encara, o brasileiro vai lá e encara. Também existem exceções, né? A gente chega aqui que a vida é fácil, tá? Que mais? Eles são muito trabalhadores, eles são vistos, nós somos vistos como pessoas trabalhadoras. Como pessoas calorosas também. Eu conheci muitas pessoas, muitos europeus que namoram ou são casados com brasileiros, tá? Ou brasileiras. Tá? Conheci muitos, mas muitos mesmo. Eu conheci um suíço-italiano que é casado com uma brasileira. Conheci um suíço que é casado com uma brasileira que trabalha comigo, tá? Teve um rapaz que eu conheci quando eu aluguei o apartamento aqui, ele era o rapaz que fazia a vistoria, ele é um suíço também, namora com uma brasileira, então assim, eles gostam muito e eu percebi que até o jeito deles é diferente, né, porque eles acabam, vamos dizer assim, eles se contaminando com esse calor humano do brasileiro, né, com esse calor brasileiro de ser mais divertido, de falar mais, né. Quando você vê um suíço falando bastante, assim, sendo bem extrovertido, estranho, provavelmente ele teve contato com um brasileiro, um português, assim, porque eles não são de falar tanto, eles são mais calados, são mais reservados, tá? Mas eu acho que é isso, a visão deles é justamente essa, que os brasileiros são trabalhadores, são pessoas calorosas, agradáveis, têm uma cultura agradável, que o Brasil é um país maravilhoso, eles não ficam olhando para os problemas do Brasil, isso que eu achei muito interessante. Quando eu começo a conversar sobre o Brasil com um europeu, né, ele fala que a primeira coisa que ele fala, o Brasil, se ele conhece, ele já visitou, a primeira coisa que ele vai falar, com certeza é que o Brasil é um país maravilhoso. Eles não olham as mazelas, eles procuram olhar os pontos positivos. Eu acho isso muito interessante, porque nós brasileiros olhamos muitos os problemas, né, e até quando a gente começa a criticar o nosso país, a gente fala, pô, o Brasil tem isso de problema,
E assim, quando você fala para um europeu esse tipo de coisa, é uma das primeiras coisas que eles falam, mas todo país tem problema. Eles reconhecem isso, eles mesmos falam, aqui a Suíça a gente tem problemas aqui também. Né? Por mais que seja um país muito bom economicamente e tudo mais, uma das melhores economias do mundo, melhor qualidade de vida, uma das melhores qualidades de vida do mundo, aqui também tem problemas, não existe país perfeito. Né? Alguns têm menos, outros têm mais. Né? Existem muitos problemas no Brasil que tem que resolver, óbvio, mas aqui também tem. Né? Lógico, o Brasil tem muito mais, porque é um país continental, é difícil de administrar. Enfim, não vou entrar nessas questões, né? Mas é essa visão que eles, pelo menos que eu identifiquei, né, que eu tenho conversado com os europeus, tá? Fiquei de dar essa resposta aí para esse amigo que lhe deu essa sugestão de vídeo e eu acho que esclareci aí da melhor forma possível. Tá bom, pessoal? E para você que gosta desse tipo de vídeo, dá um like no vídeo, se inscreve no canal, deixe seu comentário se você tiver alguma dúvida ou alguma sugestão de vídeo e a gente vai conversando por aí. Tá bom, pessoal? Obrigado por ter visto o vídeo e até o próximo. Até mais.